Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos em mais uma aula do Templo da Estrela Azul, uma aula interna do nosso corpo mediúnico. O nosso terreiro ele foi fundado em 1937 e a sede dele é em São Caetano do Sul. Quem quiser conhecer, nós temos mais informações lá no nosso site www.templodaestrelaazul.com.br. Eu vou fazer alguns combinados com vocês, como fechar o áudio sempre, tá bom? Anotar as perguntas, então, para o final da aula. Os 15 minutos finais serão dedicados aí a perguntas que possam surgir, porque talvez o tema da sua pergunta vai estar no próximo slide, tá bom? E assim o professor consegue seguir no raciocínio com maior ênfase, tá bom? Essa proposta do tema de hoje, ele vai ser em cima da ciência do espiritismo, da Umbanda Crística. A gente espera contribuir aí com esse novo projeto que nós estamos colocando no YouTube, no nosso canal da Escola Iniciática Umbanda Crística, que é o Estuda Umbanda Crística. A gente deu esse nome porque a nossa proposta aqui interna para o nosso templo é que os médiuns nunca parem de estudar. Então, nós conseguimos aí nos reunir uma vez por mês, às vezes duas, através das aulas online ou física de algum livro do Padrinho Juruá ou de temas como esse. A nossa primeira aula, então, foi suicídio, já está disponível no nosso canal acerca desse tema. E eu vou chamar agora o Fábio, que é um médium do Templo da Estrela Azul, ele tem mais de 15 anos de casa, e ele que vai estar ministrando essa aula aí hoje com vocês e vai dar a nossa oração aí de abertura. Fábio? Oi, mãe, obrigado. Olá, irmãos, olá todos os amigos que estejam aqui acompanhando essa aula, seja agora no ao vivo, na gravação, seja no YouTube. Primeiro, agradeço aqui de coração a oportunidade de poder aqui compartilhar um pouco desse estudo, né? E antes da gente começar, acho que fazer aqui uma oração, né? Pedindo a Deus, antes de pedir, até agradecer ao Pai a oportunidade da gente estar aqui reunido e podermos estudar mais uma vez um tema importante, acho que como a mãe disse, atual, nunca vai deixar de ser, né, sobre os nossos relacionamentos, sobre os problemas que a gente enfrenta, às vezes, nesses relacionamentos, que caminhos a gente tem. E pedir bênção para que a gente possa correr tudo bem aqui nesse estudo hoje. Que assim seja. Então, para a gente começar, está aqui o tema, né, na tela, tem essa capa com esse bifurcação de caminho, porque de fato a nossa vida é feita de escolhas e a gente às vezes tem um caminho, 2, 3, 4 caminhos a ser seguido e a partir do nosso livre-arbítrio, né, a gente consegue escolher algumas coisas. E aí um pouco do que a gente vai falar, que fala também de escolhas, né? Então, o que nós vamos trazer aqui hoje? Nós vamos fazer primeiro uma contextualização do tema, por que estamos falando sobre ele. Vamos falar um pouco de trazer aqui estatísticas da nossa realidade no Brasil sobre casamento, né, sobre outras situações, divórcio também, separações, vamos trazer alguns dados. Aí a gente vai trazer, de fato, a doutrina espírita, né, trabalhando em cima do assunto. E aí a gente acaba depois trazendo a vida real, né, que são aqui, a gente traz aqui 3, 4 casos específicos que a gente traz para a gente poder entender o caso e aí como do lado espírita a gente consegue interpretar isso para nos ajudar aqui no nosso estudo. E aí a gente termina falando de caminhos possíveis, né, que a gente encontra, né, dentro desse universo do assunto, e aí, para finalizar, o que a gente leva daqui com a gente. Então, começando aqui, né, pela parte da contextualização, né, esse tema, acho que como a mãe falou no começo, é um tema delicado, é um tema espinhoso, profundo, né, e atual, nunca vai deixar de ser, né.
a gente não vai tratar esse tema como um simples evento social, um casamento é um evento social. Não, a gente vai olhar como as relações afetivas, né, essas relações, os relacionamentos que a gente tem, como são experiências nossas e que a gente pode, né, ter aqui como aprendizado, principalmente aprendizado espiritual aqui. E, de fato, a gente vai falar muito, né, de amor, de compromisso, de dor e de crescimento, né? Então, vamos ver aqui a visão, à luz do Espiritismo, né, sobre as nossas uniões, sobre rupturas desses relacionamentos e que responsabilidades a gente gera sobre isso. E por que, né, a gente vai falar sobre esses temas aqui, né? Elas são experiências comuns a todas as famílias, ou a grande maioria das famílias, né? São situações que a gente atravessam as nossas histórias, no final das contas, né? Mesmo, por exemplo, quem nunca se casou, já foi afetado por uma experiência de alguém casado, né? Então, seja na nossa família, seja entre amigos. E aí, a ciência do espiritismo, ela não se omite sobre o assunto em si. Então, ele fala, né, sobre o assunto, e a gente precisa entender aqui, né, compreender as causas, os efeitos, e qual o sentido espiritual dessas vivências que a gente passa. Então, a gente sabe que relacionamentos geram dor, conflitos, culpas, aprendizados, mas influenciam também a vida emocional e espiritual. E, no final das contas, qualquer proposta do espiritismo, né, sobre esses temas, ele não vem, aliás, não só sobre esse tema, mas sobre outros também, mas específico aqui, ele não vai apontar culpados, ele não vai estabelecer nenhum tipo de sentença moral. A gente não vai julgar, a gente não vai condenar, a gente não vai rotular. Nós vamos trazer, inclusive, casos aqui, né, casos da vida real, mas a ideia é, não vamos julgar o caso, vamos olhar pelo lado do espiritismo, que é compreender as causas e consequências daqueles atos, daquelas ações. E tentar que, de alguma forma, iluminar essas escolhas com bastante responsabilidade. Quando a gente, né, fala sobre a ótica espiritual desse tema, a gente, de certa forma, precisa ampliar um pouco o nosso olhar, né? Porque, às vezes, os vínculos que a gente estabelece nos relacionamentos, nas uniões, eles não começam nessa vida, né? Então, e também não terminam, às vezes, só no plano material. As relações não se encerram aqui. Então, muitas das nossas relações são, de fato, reencontros espirituais, são oportunidades de reparação, né, de aprendizado e de crescimento moral nosso. Então, entender, né, tudo isso muda completamente a forma como a gente passa a olhar, seja para o amor, seja para a dor, seja para uma separação. Então, no final das contas, sempre relembrando que cada experiência que a gente tem na vida, né, independente aqui do tema, ela tem um propósito educativo, e aqui, né, no tema que a gente está tratando, que é casamento, relacionamento, questões que envolvem traições e separações, elas têm também um propósito educativo, olhando pelo prisma espiritual para a gente. Acho que um aviso importante, antes da gente até avançar, né, na espiritualidade, às vezes, não é nem na espiritualidade, mas do nosso lado também, a gente, às vezes, tem o erro, vou chamar assim, de espiritualizar, às vezes, o sofrimento, né? E aí, um dos pontos que acho que a gente vai falar aqui é que prova espiritual não é sinônimo de violência física, emocional e tal. Nós vamos falar um pouco disso, principalmente nos casos ali. Permanecer numa situação de risco não é resignação cristã, então acho que também a gente vai falar um pouco disso. E, às vezes, buscar ajuda não é falta de fé, né? Porque, de fato, assim, a violência não é um instrumento pedagógico de Deus. Então, nós vamos falar um pouco dessa diferença entre prova e violência, né? Tentar separar um pouco isso. Então, acho que esse é um aviso importante para a gente continuar aqui. Bom, então, agora entrando, acho que aqui um pouco mais nos dados estatísticos, vamos falar um pouco
de como o casamento é hoje no Brasil, trazer alguns dados reais aqui, né? Então, é importante, né, a gente saber que, oficialmente, o Brasil, por exemplo, em 2024, porque a gente não tem o dado do IBGE ainda de 2025, registrou aproximadamente 948 mil casamentos civis. Embora, né, esse número seja expressivo, ele já é bem abaixo em relação ao que a gente vivia antes da pandemia. Porque antes da pandemia, os registros de casamentos eles ultrapassavam facilmente a marca de 1 milhão de casamentos ao ano. Então, apesar de ainda ser expressivo, ele vem caindo. E isso, de certa forma, nos mostra, né, que o casamento ainda continua relevante, mas, por conta até das transformações que a nossa própria sociedade vem sofrendo, ele também está em transformação, né? Quais são, então, né, as tendências recentes, né, nas uniões? É que cada vez as pessoas estão, por exemplo, se casando mais tarde. De certa forma, isso reflete, né, as próprias transformações que a gente acabou de citar, porque às vezes as pessoas estão com maior foco em estudo, maior foco em carreira, estabilidade financeira. Então, no passado, né, às vezes, talvez a gente tivesse um costume maior de se casar mais cedo, por outras situações, e hoje as pessoas, né, com uma mudança, né, social, elas vêm fazendo esse tipo de mudança até na questão do casamento, que está se alongando um pouco mais para que o casamento aconteça, né? Então, as pessoas mais tarde estão se casando aqui. Uma nova, acho que, tendência da realidade social, que acho que a gente tem que falar, um dado que, de certa forma, merece todo o destaque aqui, porque também é cercado de preconceito, de tabu, é o crescimento dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Isso a gente teve, em 2024, registrado pelo IBGE, mais de 12 mil casamentos civis registrados aqui. Então, e esse número em 24 também já foi um número recorde no Brasil, né? No final das contas, esse dado nos mostra um pouco, né, do que amor, compromisso e responsabilidade são universais. Independe da forma com que é feito, mas existe, e é um dado extremamente importante para o nosso, inclusive para o nosso estudo aqui, que a gente vai trazer, inclusive, um caso lá na frente que fala um pouco disso aqui. Também, né, uma realidade no Brasil é a questão dos divórcios. Então, também aqui, dado de 2024, cerca de 428 mil divórcios foram registrados. Então, se a gente fizer um paralelo, né, a gente está crescendo, estamos crescendo 950 mil casamentos, mas ao par disso, estamos metade, né, tendo dos casamentos já existentes, estão acontecendo o divórcio, as separações aqui. É um número, né, elevado, né, também, ainda, e isso também é um fenômeno de mudança social. Cada vez mais estão acontecendo separações. Ela está se transformando em algo mais frequente, né? Então, isso também é um dado importante para a gente, porque, né, a gente, e aí olhando, né, para as nossos trabalhos como médiums também, a gente se depara isso o tempo todo, no nosso dia a dia, seja no terreiro, mas seja também no nosso cotidiano. Então, o que de fato aqui esses números nos fazem refletir, né? Se as relações, no final das contas, fossem simples, né, talvez as estatísticas pudessem ser um pouco diferentes, né? Elas mostram, né, que as relações humanas são desafiadores, então relacionar-se é um desafio nosso, de fato, e exigem muita maturidade emocional, porque amor exige aprendizado contínuo, né? Essa é a verdade da coisa, né? As nossas leis, as leis humanas, elas vêm aqui, né, para organizar a sociedade, mas, de fato, às vezes elas não explicam completamente os dramas da alma, e é aí que entra, né, a doutrina espírita para nos oferecer uma leitura mais profunda sobre o sentido das nossas uniões, dos nossos problemas dentro das uniões e das nossas, e por que isso reflete em separações desses relacionamentos. Então, aqui, para a gente já fazer a transição agora aqui, né, para a visão espírita, o que a gente pode dizer? Que
as estatísticas, elas nos mostram o fenômeno externo que está aqui na nossa vida, aquilo que acontece, né, aqui diretamente aqui no hoje e agora, e aí a gente agora vai se recorrer, de fato, ao espiritismo para explicar o sentido espiritual de tudo isso. Então, aqui, colocando acho que esse último tópico aqui, né, a gente sai do dado estatístico para entrar no aprendizado da alma, aí assim, agora entrando no casamento à luz da doutrina espírita. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto importante aqui é trazido no Pentateuco aqui, né, de Kardec, é esse título aqui, né? A família, ela é lei natural. Então, vamos fazer aqui a leitura, né, da questão 774, que está lá no Livro dos Espíritos, a leitura da pergunta e da resposta, e aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, né, qual foi a pergunta 774 que está lá no Livro dos Espíritos? Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Aí vem a resposta dos espíritos. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, veja que está dizendo que a família deixa mais forte o laço social, no final das contas. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Aqui vem a resposta, porque a família é lei da natureza, né? Então, eis que os segundos, os laços de família, constituem lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, vamos entender aqui um pouco melhor, né? De fato, o que os espíritos respondem aqui é que sim, a família até trago aqui um pouco mais grifado, né, é uma lei da natureza, porque ela não é apenas uma construção, né, social, ela é lei natural para a gente. Que quando os espíritos aqui eles falam, né, que o progresso social está na razão da existência da família, eles estão afirmando que é dentro da família que o espírito aprende a viver em sociedade. Então, começa já ali o aprendizado, né? Então, é no lar que a gente vai aprender a ouvir, a perdoar, a ceder, mas também é no lar que a gente vai aprender o egoísmo, o orgulho, porque está tudo ali. Tudo acontece dentro do nosso lar, de certa forma. E aí, né, isso vai transformando, né, a nossa vida durante a nossa existência. A gente aprende e depois vai levando. E aí é onde vem a questão de, dentro do lar, né, é onde a gente consegue, de fato, começar o nosso progresso, né, espiritual. Então, por isso que, de fato, aqui eles trazem essa informação de que a família, né, é lei natural. Acho que um outro ponto extremamente importante aqui, né, é a união dos espíritos. Ela é por afinidade ou por prova? A gente se une porque a gente precisa trazer algo à prova, né, na nossa vida. Durante, né, algumas questões ali no Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta, né, claramente se os espíritos eles se unem por simpatia ou por outros motivos. E a resposta é muito direta. Nem sempre é por afinidade, né? Então, eles se unem sim por afinidade, isso tem, claro, mas também por necessidade de aprendizado. Então, vem aí, afinidade ou prova, por ambos, no final das contas, né? Muitas vezes, né, nos reencontros com espíritos com quem a gente tem pendência, sim, no passado, e aí a gente acaba se encontrando aqui e se relacionando, né? Então, de certa forma, os nossos relacionamentos, aí falando específico ali do casamento, ele vira, né, um laboratório ali intenso de convivência.
Então, a gente pode sim dizer que, né, nem toda união é resultado de um amor amadurecido, isso vem às vezes por provas, sim. Muitas relações são provas ou até mesmo expiações, e aí a convivência é que vai revelar o que precisa ser transformado em cada um das pessoas que estão se relacionando. Então, e aí acho que um ponto para a gente, né, pensar aqui depois também o problema não está, às vezes, na prova que a gente tem que passar, né? E sim é quando essa prova vira prisão, vira violência. Então, aí é um outro ponto que depois a gente vai falar um pouco mais para frente aqui. O casamento, então, de fato, ele representa um progresso moral, como a gente falou ali primeiro na parte da lei de família, lei natural. E isso aqui a gente consegue ver aqui, né, no livro dos Espíritos, trazendo as questões 695 e 696. Então, vamos ler também as perguntas e as respostas. Pergunta 695, livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta dos Espíritos. É um progresso na marcha da humanidade. Questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Resposta. Teria uma regressão à vida dos animais. Então, vamos entender aqui um pouco, né? O casamento, de fato, e aí os espíritos eles vêm explicar que ele representa, de fato, ali um avanço moral nosso, da humanidade, né? Então, ele vai substituir aquela relação mais primitiva, mais instintiva, por uma responsabilidade afetiva. Então, a gente se regulou, a lei é nossa, é humana, e isso é ótimo para o progresso moral da gente, porque a partir daí, a gente gera responsabilidade. Então, o casamento, de certa forma, juridicamente falando, né, e civilmente falando, e espiritualmente falando, ele já era uma responsabilidade afetiva, e isso representa muito progresso moral para a gente. Então, por isso que eles dizem, né, se a gente acabasse com o casamento, é uma regressão à vida dos animais. A gente não pode, no final das contas. Isso é importante para nosso progresso, porque no casamento a gente assume compromisso, a gente assume responsabilidade, e aí, né, vem aquela questão, poxa, muitas uniões, elas podem ter sido, né, planejadas antes da encarnação, como oportunidade de reparação e de crescimento, né? Então, de fato, as uniões, elas vêm fazer esse avanço importante aqui para a gente. Falando um pouco do casamento como campo de provas, né? Então, dentro do casamento, a gente vai enfrentar provas. E não é só dentro do casamento, em todos os relacionamentos, mas o assunto aqui é casamento. Então, vamos encontrar. Por quê? Podemos encontrar provas como mentiras, dissimulação, luxúria, orgulho, egoísmo, ciúme, né? A mentira, e aí essas provas vêm, né, são difíceis, aí começa a parte mais difícil do relacionamento, porque, por exemplo, né, a mentira, de certa forma, ela vai acabar um pouco com a confiança, né? A luxúria, por exemplo, né, quando o prazer é colocado acima do respeito, o orgulho, muitas vezes, nos impede de pedir até desculpas para um filho, para um pai, para a mãe, né? O egoísmo, porque às vezes a gente quer sempre ter razão e às vezes a gente não tem razão, né? Então, e o ciúme, no final das contas, ele sempre nasce ali de uma insegurança e de um desejo de posse, né? Então, o casamento, ele não vai, o importante aqui é o seguinte, o casamento, ele não vai criar os nossos defeitos. Os nossos defeitos a gente já trouxe com a gente. Ele vai revelar o que já estava dentro da gente, né? Por isso que o relacionamento é tão desafiador. E aí o que está dentro da gente aparece também no relacionamento. E aí é onde acontecem as situações que a gente vai ver aqui um pouco também. E vamos falar então um pouquinho sobre a questão da traição à luz da doutrina espírita. O que, no livro dos Espíritos, na questão 937, a gente também vai ler tanto a pergunta como a resposta, mas um dos pontos, né, que importantes aqui é que a doutrina espírita traz a traição como sendo uma das formas de ingratidão.
Então, vamos ler, porque aí a gente consegue fazer esse paralelo. Então, a questão 937, qual foi a pergunta? Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Qual foi a resposta dos espíritos? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houver desfeito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, talvez uma das dores, né, mais profundas num relacionamento seja a traição, né? E aí, o que a gente traz aqui, o Espiritismo mostra para fala aqui que é uma das formas de ingratidão a traição, né? Assim como na amizade, a traição no casamento, num relacionamento que seja, é uma quebra de confiança e uma quebra de compromisso. É uma ingratidão em relação ao amor, em relação à dedicação e sacrifício feito pelo outro. Então, a partir do momento que acontece, isso, de certa forma, gera uma ingratidão em relação a todo o compromisso e responsabilidade que a gente assume quando a gente está num relacionamento. E, às vezes, gera, né, humilhação, revolta, mágoa, enfim. Então, por isso que há esse paralelo aqui, traição, ela está ali, né, vista como um dos pontos de ingratidão. Aqui, né, na resposta, os espíritos falam que isso vem de origem no egoísmo, né? Porque a traição, ela costuma ter raízes direto ali mesmo no egoísmo, porque às vezes na busca de satisfação pessoal que eu tenho, sem considerar o impacto sobre o outro, sobre o meu parceiro, a minha parceira, eu acabo fazendo alguma coisa, e isso, de certa forma, é egoísta, porque eu estou olhando para mim, né, de certa forma. Aqui eles falam também, né, de a prova de perseverança no bem, né, fala que a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, para quem sofre a traição, o ensinamento, ele também é semelhante. Não deixar que a dor paralise a sua prática do bem. É claro que não é simples, né? Porque a dor é grande, às vezes, quando acontece esse tipo de situação. Mas o que eles querem dizer é, olha, não é por conta disso que a gente tem que parar o bem que está dentro da gente. Isso não pode transformar o nosso bem que está ali dentro, né? No final das contas. Então, a fidelidade aos nossos valores, né? E a perseverança no amor, na dignidade, elas são, de certa forma, provas ali que vão fortalecer o nosso espírito. E o ingrato e o infiel acabam colhendo mais cedo ou mais tarde os frutos de suas próprias atitudes. E o texto aqui vem lembrar que o egoísta ele vai encontrar corações insensíveis como o seu próprio foi naquele momento, né? Então, no final das contas, vem ensinar acho que duas coisas importantes aqui, né? Primeiro, né, quem trai responde moralmente por seu ato. Até porque a traição não é um erro casual, é uma escolha. E aí vem o primeiro ponto que a gente falou lá, né? Tudo é escolha na nossa vida, né? É uma escolha que vai ferir a fidelidade moral entre as pessoas.
E segundo, quem é traído vai viver uma prova, de certa forma. E aí, de novo, que vem atenção, mesmo ponto de atenção que a gente falou lá, prova não significa permissão para abuso, para violência, que depois a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Então, o caminho, né, às vezes aqui, e aí a gente vai falar sobre um dos caminhos lá, que é o perdão. O caminho do perdão é algo importante nessa tarefa aqui, e depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui sobre isso. Acho que para contribuir com a parte conceitual, tem um livro aqui, né, o Responsabilidade Afetiva, o livro Vida e Sexo, que foi aqui psicografado pelo Chico Xavier e ditado ali pelo Emmanuel. Ele vem trazer algumas coisas importantes nesse livro, que acho que falam um pouco aqui, que podem contribuir com o nosso estudo, né? Ele vem nos ensinar que, nesse livro, né, que sexo não é pecado, primeiro de tudo, acho que é importante, sexo é energia criadora, mas, então, apesar de não ser pecado, ele também não é um passatempo irresponsável, como ele fala um pouco disso no livro, né? Então, sendo energia criadora, ele é força divina colocada ali a serviço da vida. E quando, né, essa energia ela é usada sem compromisso, sem responsabilidade, ela às vezes acaba deixando marcas. Por isso que, então, a liberdade, ela exige uma responsabilidade, né? Então, a traição, às vezes, né, não é apenas a quebra ali daquele contrato humano que a gente fez, né? Ela quebra a confiança espiritual da relação. E o amor, ele não combina com leviandade, né? Então, a gente não pode ser, assim, entender que se eu amo, eu não posso ser leviano, né? Então, parece que é totalmente contrário a uma ideia da outra, né? Então, mas de certa forma, lógico, a gente tem que entender que se eventualmente acontece algum tipo, né, de traição, isso não é uma condenação eterna, que é o que a gente vem falar depois aqui, de perdão e tal, mas ela significa, sim, responsabilidade moral. Aqui, vamos falar aqui, chamar a atenção de que o amor verdadeiro, ele não aprisiona. E quando a gente olha, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 11, tem ali, né, o amar o próximo como a si mesmo, né? No final das contas, o amor, o verdadeiro amor, né, que vem trazer aqui o amar o próximo como a si mesmo, o verdadeiro amor, ele é desinteressado, porque o amor, ele não é controle, o amor, ele não é vigiar, o amor não é posse, né? Não é exigir senha de celular, né? Enfim, o amor não é isolar o outro de amizades, porque ninguém é dono de ninguém, no final das contas, né? E o amor de alma, né, que é aquele da lei natural que a gente falou lá um pouquinho antes aqui, ele gera confiança, ele respeita, ele não aprisiona. Então, amar o próximo como a si mesmo, se eu não amo o próximo como a eu mesmo, eu não estou gerando nem confiança para mim mesmo, não estou respeitando nem a mim mesmo, né? Então, acho que isso é um ponto extremamente fundamental aqui, né, para a gente entender os casos que a gente, inclusive, vai ver aqui na frente. E aí um ponto extremamente importante que está lá, a doutrina espírita vem explicar. O casamento, ele é indissolúvel? Então, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo como o Livro dos Espíritos trazem esse assunto. Lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: não separe o homem o que Deus juntou. E o Livro dos Espíritos, na questão 697, vai trazer o seguinte: qual foi a pergunta? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E aí vem, né, a resposta dos espíritos. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Eles estão falando que a lei de indissolubilidade absoluta é contrária à natureza. Mas os homens, eles podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, quando a gente para aqui, né, para entender um pouco mais, né, sobre
esses pontos que foram trazidos tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto essa questão aqui no Livro dos Espíritos, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente mal interpreta aqui, né? Mas não separe o homem o que Deus juntou, a gente está falando principalmente de que as uniões verdadeiramente espirituais. Então, as uniões verdadeiramente espirituais não tem como, porque essas são uniões que Deus juntou, essa não tem como o homem separar, de fato, né? Porque são fundadas no amor sincero, não aprisionam, enfim, um pouco do que a gente já falou aqui, mas são o amor de alma, né? São uniões de alma, de fato, né? Agora, se a união deixa, né, de promover crescimento, passa a gerar degradação moral, risco para a pessoa, algo precisa ser revisto, né, com responsabilidade, inclusive. Quando, né, uma relação ela se transforma em violência física, emocional, sexual, seja o que for, ela deixa de cumprir a função educativa, né? Então, preservar-se, romper, né, ciclos abusivos, buscar ajuda, também são decisões espiritualmente responsáveis. E aí, às vezes, o maior aprendizado não é suportar, né? É isso. É romper com lucidez e com amor próprio, né? Por isso, né, que existe a possibilidade, sim, da separação. A separação é uma separação humana, mas ela é necessária às vezes, né? Então, por isso que eles dão essa resposta aqui, né, nessa questão 697. Não é uma exigência da lei natural, ou seja, da lei de Deus, mas sim, caso haja, né, uma imposição humana, né? A natureza não obriga que as uniões sejam eternas. A resposta está muito ligada a isso aqui, a resposta dessa pergunta 697. Que a união não há necessidade de a união ser eterna, né? Ela permite que os vínculos se transformem. E aí tornar, né, o casamento absolutamente indissolúvel contraria a própria dinâmica da vida. Porque já que sentimentos e circunstâncias também mudam a toda hora. E aí a gente volta lá, que a sociedade está em plena transformação. Então, tudo isso, e aí os nossos sentimentos mudam, né, as circunstâncias mudam. Então, falar que algo tem que ser indissolúvel não nos parece ser correto, né, inclusive do ponto de vista espiritual. E aí vem aqui, os espíritos dizerem que, de fato, né, se existe uma lei de indissolubilidade absoluta do casamento, isso é muito contrário à lei da natureza, né? Então, a natureza admite, sim, a dissolução de uniões. E cabe aí agora, né, a nossa aqui, né, ajustar as nossas leis para que a gente possa estar mais próximo, né, da justiça e da realidade aqui da vida. Um outro livro, né, para a gente falar aqui, que também ajuda a gente a compreender um pouco desse conceitual, né, do espiritismo em relação ao nosso tema, é o livro o Sexo e Destino, também psicografado pelo Chico, mas é editado pelo André Luiz. Ele vai mostrar aqui nesse livro que as nossas escolhas afetivas, elas não terminam no ato em si, né? Então, elas geram nossas escolhas, nossos caminhos, que a gente falou lá no comecinho, eles geram, sim, repercussões espirituais. Paixões mal conduzidas, ou paixões desequilibradas, como está aqui no slide, quando, né, envolvem egoísmo, posse, irresponsabilidade ou abandono, elas podem criar vínculos que ultrapassam, né, até a nossa própria existência aqui, ela move da próxima encarnação, inclusive. E ela gera aqui vínculo de sofrimento. Então, isso pode atravessar, sim, né? E aí o livro vem falar algo importante, que não há condenação, sempre haverá aprendizado, né? Então, o amor, ele educa. E aí, né, a gente sabe que, de certa forma, o egoísmo
aprisiona, né? Então, o destino da questão da prova, de educar, ela não é uma punição divina, é sim um resultado das nossas escolhas, de certa forma aqui, né? Então, e sempre existe, né? Acho que deixar claro que existe a possibilidade da reconstrução quando há consciência e mudança sincera, né, no relacionamento. Então, acho que aqui, né, a gente quase praticamente terminando esse bloco, o que o Espiritismo ele nos convida aqui a refletir, né? Que tipo de vínculo nós estamos construindo nos nossos relacionamentos? A respeito, diálogo, responsabilidade, né, nos nossos relacionamentos, estamos aprendendo ou estamos nos anulando, né? O amor gera paz ou medo? Então, acho que são perguntas importantes que a gente, que o Espiritismo nos convida, inclusive, a gente refletir sobre isso, porque, de fato, cada espírito, cada um de nós, a gente é responsável pelas escolhas que a gente faz dentro de uma relação, né? Então, mais do que manter aqui uma união, a gente é convidado a viver relações que nos aproximem do bem, no final das contas, né? De paz e de crescimento moral. Então, é importante a gente refletir se os nossos relacionamentos estão, por exemplo, gerando paz ou está gerando medo, né? Então, é sempre importante a gente estar refletindo sobre isso aqui. Agora, a gente vai entrar um pouco aqui na parte real, né? Então, como a gente falou lá no começo, a gente trouxe aqui 4 casos reais. E aí o ponto importante, né, que a gente falou lá, a gente não está aqui para julgar, para condenar nada. A gente vai olhar o caso, que é algo que aconteceu, real, relatado, e aí a gente faz um estudo. Acho que qual que é o ensinamento espírita, né, em cima daquele caso real, né? Então, antes aqui, a gente traz aqui, né, quando os princípios são ignorados. Então, a gente viu, né, até aqui, que o casamento, ele é uma escola, ele está lá, né, como a família é lei natural, o casamento, se não existisse, a gente voltaria, né, ao convívio como animais. Então, de certa forma, o casamento ajudou no progresso da humanidade. A gente viu também aqui, né, que o amor verdadeiro, ele liberta, ele não aprisiona. E a gente falou um pouco sobre a questão da prova, que a prova não é sinônimo de permanecer em sofrimento para sempre, né? Então, a gente vai ver agora, né, como os desequilíbrios começam, né, como acontece quando esses princípios aqui são violados. E acho que um grande ponto aqui é que amor, né, vamos voltar a falar, amor não é posse. Quando a gente olha, né, amar o próximo como a si mesmo, a mesma coisa que a gente falou ali atrás, amor é desinteressado, amor respeita a liberdade, amor não vigia e nem controla. Então, se a gente tem, né, vigilância, controle excessivo, exigência de isolamento, humilhação disfarçada, a gente não está diante de amor. Então, acho que os pontos importantes aqui para a gente entrar, né, de fato, aqui nos casos que a gente está trazendo. Vamos lá. Caso 1. Vamos falar aqui de um caso que, de certa forma, leva a uma questão que nos parece ser aqui de traição, mas de exposição, né? Então, por isso que a gente trouxe o título aqui, né? Quando o íntimo se torna público. Isso aqui aconteceu, a gente vai falar um pouco mais aqui na frente, mas esse vídeo, né, ele circulou muito nas redes sociais. Ele está publicado no YouTube, lá na página do Terra, no dia 17 de julho de 25. E ele é um vídeo, né, do show de uma banda chamada Coldplay, e durante esse show existia lá a técnica da câmera do beijo. Então eles corriam a câmera durante a plateia, e aí aconteceu um caso inusitado aqui. Então eu vou colocar para rodar, e aí a gente depois fala aqui. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You okay?
Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. I'm not quite sure. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. I'm not quite sure. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Bom, acho que, né, deu para a gente acompanhar ali, né, todas as informações que vieram aparecendo. E como que a gente pode fazer, né, a leitura sobre esse caso em específico, né? Então, trazendo de novo aqui o Livro dos Espíritos, a questão 621, ela traz a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí vem a resposta dos espíritos. Ela está escrita na consciência. Então, o que a gente pode, né, começar, acho que, a leitura do caso aqui, né? Primeiro que, assim, o espiritismo, acho que não está interessado no constrangimento público, nada disso. Mas o que, e aí vem nessa questão dessa pergunta, né, o que isso provoca, esse constrangimento público, provoca na consciência das pessoas. Então, acho que a exposição, acho que tem que deixar claro, né, a exposição que aconteceu ali, ela não cria o erro. O erro já vinha acontecendo, de certa forma, né? Eles estavam realmente tendo ali um relacionamento fora dos seus relacionamentos oficiais. Então, já existia um certo erro, que a gente falou muito, né, de ter responsabilidade e tal. Então, o fato de ter sido exposto não está criando o erro, né? Ele já existia ali no campo íntimo. E aí, né, vem ali o Livro do Espírito falar: olha, a lei de Deus está na consciência das pessoas, porque de fato a consciência é o verdadeiro juiz aqui, né? Então, é o despertar da consciência diante das próprias escolhas. Então, será que gerou um despertar de conhecimento, da consciência daquelas pessoas, né? Porque, de certa forma, aí vem o Espiritismo falar que toda experiência nossa, toda escolha gera um aprendizado. Então, nesse caso, a gente espera que possa ter gerado aqui um aprendizado, né, de certa forma, na consciência das pessoas diante das escolhas que elas tomaram. Mas, de certa forma, acabou sendo por uma exposição, acho que eles não queriam isso, mas acabou acontecendo. Mas deixa claro que a exposição ela não traz o erro aqui, né? O segundo caso, e a gente vai fazer aqui uma leitura, a gente trouxe aqui como violência e ruptura, né? Quando romper é sobreviver. Isso aqui está publicado no Instagram, né, na página Histórias de Terapia. Podem entrar lá para depois dar uma olhada. Isso aqui, esse fato aqui está publicado lá no dia 25 de outubro de 2025, né? E ele vem contar um pouco do que a gente põe no título do slide aqui, que quando romper é também sobreviver. Então, vamos tentar entender isso aqui. Vamos fazer uma leitura aqui para a gente poder compreender. Então, e aqui é o caso de uma mulher, tá? Até suprimi aqui o nome, mas enfim. A fulana casou bem jovem, aos 20 anos, e desde o começo do relacionamento, seu ex-marido tinha problemas com bebida e a agredia física, sexual e verbalmente. Foram 10 anos vivendo o inferno na Terra, até que um dia ela percebeu que precisava se colocar em primeiro lugar. E isso aconteceu de uma maneira bastante difícil. Quando seu ex jogou uma frigideira com óleo quente em sua direção, a fulana abaixou para proteger seu cachorro, que estava a seus pés, e não a si mesma. Nesse momento, ela entendeu de uma vez por todas que nunca havia se colocado como prioridade. Mas ali, ela rompia um ciclo de dor e sofrimento. Apenas com o cachorro no colo, ela vai em busca da sua liberdade, e foi em um porão que ela a encontrou. O porão não tinha janelas, era só um cômodo escuro e sem vida, mas fulana fez dali seu lar por muitos e muitos anos. Para ela, aquele não era o seu fundo do poço, mas a mola
que a impulsionou para chegar aonde ela chegou. Ainda no porão e com muita força de vontade, ela volta a trabalhar com turismo para idosos, público que a fez descobrir uma vocação. Foi nesse porão que ela também começa a ganhar notoriedade da sua cidade, Petrópolis. Se torna presidente do Fórum da região, uma voz ativa na luta pelos direitos dos idosos e também radialista da região. Aos poucos, levando muito amor e cuidado por onde passava e recebendo tudo isso em triplo, ela começa a entender de verdade que era merecedora de amor também. O amor que ela deu para os outros e curou dos machucados físicos e da alma de anos sofrendo violência doméstica. Hoje, a fulana leva a história do porão para onde ela for, a fim de ajudar outras mulheres que também passaram ou passam por situações parecidas. Acolher outras mulheres foi o jeito que ela encontrou de poder lidar com toda a dor do passado. E aí o post ainda tem mais algumas coisas ali. E aí, qual a leitura que a gente pode, né, fazer em relação a esse caso em específico? Que, primeiro de tudo, né, a vida ela é um bem divino, né? E nenhuma prova espiritual autoriza a agressão. Acho que esse é um ponto importante. E aí vem aqui o ponto a dignidade do espírito deve ser preservada. Porque violência não é prova espiritual, de certa forma. Então, permanecer, né, numa relação violenta não é uma virtude, não é resignação, e tampouco vai ser uma evolução. Às vezes, o rompimento, né, a preservação da vida é um dever moral nosso, de fato, né? E aí, às vezes, o maior aprendizado vai ser romper, porque romper pode sim ser um ato de amor próprio. Então, por isso que também não fere a lei natural, né? Então, ponto importante aqui, né, para o nosso estudo. O terceiro caso, também aqui, acho que um post que está lá no Instagram, está na página do Valmir Salaro, talvez muitos de nós já o conheçamos da TV, ele é repórter da Globo, sempre cobrindo, né, questões policiais, e ele tem se especializado na questão do feminicídio, inclusive, porque a mãe até falou um pouco lá no começo, né, antes. E aqui, né, nesse post do dia 10 de dezembro de 25, ele traz 7 comportamentos de criminosos que ele aprendeu cobrindo feminicídios. Então, por isso que a gente traz aqui, né, como título que a violência cresce em silêncio. Então, às vezes, esses sinais são importantes para a gente entender que eles antecedem a violência, né, e podem ajudar, inclusive, né, as pessoas a coibirem já a violência antes, né? Então, vamos dar uma lida aqui também e depois ver como que o estudo espírita em cima disso. Em 45 anos de profissão, cobrindo polícia e convivendo com famílias destruídas pela violência, aprendi que alguns sinais se repetem com uma frequência assustadora. São padrões que voltam em caso após caso. Eles aparecem muito antes do feminicídio e, quando ignorados, colocam mulheres em risco real. Reconhecer esses alertas pode salvar vidas. Esses sinais não são teoria. Foram observados nos bastidores das reportagens, nas investigações e nas histórias de mulheres que pediram ajuda tarde demais. Se um deles estiver acontecendo, a importância de procurar apoio não é pequena. A violência raramente começa no extremo. Olha que interessante. Ela dá sinais antes, né? Ela cresce em silêncio. Se você ou alguém próximo está em risco, procure ajuda, e aqui estão os sinais. Número 1, isolamento crescente. Quando o parceiro tenta cortar vínculos com família e amigas, algo importante está sendo tirado, que é a rede de apoio da pessoa. Então, esse já é um primeiro sinal ali. 2, controle disfarçado, né? Pedir senha, vigiar roupas, mexer no telefone, falas e horários não é cuidado, é vigilância. Então, também, né, esse controle, que ele chamou de controle disfarçado, também aqui é um sinal de que algo de pior depois pode acontecer, né? De mais grave, vamos dizer assim. 3, né, o ciúme que vira acusação. Ciúme constante costuma ser o início
de uma escalada de agressões emocionais. 4. Ameaças veladas. Frases como, você sabe do que eu sou capaz, ou, sem mim você não é nada, aparecem muito antes da violência física. 5. Explosões repentinas, mudanças bruscas de humor, gritos e destruição de objetos. São ensaios de algo pior. 6. Sexto sinal, desmerecimento diário. Quando críticas, humilhações e xingamentos se tornam rotina, a autoestima é corroída para que a mulher se sinta presa. E 7, que aí, né, um pouco, se há também já um histórico antecedente de violência. Então, em muitos casos, o agressor já tinha sido violento, né, com outras pessoas, e esse padrão raramente muda sozinho. Então, percebam aqui que nada disso começa com agressão física. São sinais, ele traz aqui, né, que antecedem a agressão física. Né? Então, ela começa, de fato, com o quê? Com desequilíbrio. Desequilíbrio, né, da pessoa que está realizando, né, aquele ato. E aí, né, acho que vem aqui um pouco do estudo de caso, a leitura espírita, né, também aqui baseado um pouco no livro dos Espíritos, na questão 919, onde a pergunta foi, qual o meio prático mais eficaz para melhorar-se nessa vida? E a resposta foi, conhece-te a ti mesmo. Acho que conhecer-se é perceber quando algo não vai bem, né? Então, o Espiritismo vem nos convidar à lucidez, né? À vigilância interior, e não à submissão, né? Então, identificar ali os sinais, né? Como acho que o Valmir Salaro coloca, buscar ajuda e se proteger também é um ato espiritualmente responsável. O autocuidado é uma responsabilidade espiritual também nossa, né? Então, a gente tem que sempre estar de olho, né, nos cuidados na violação à lei do amor, à lei do respeito à dignidade, à lei do livre-arbítrio, à lei do equilíbrio emocional. Porque, né, quando tem vigia, controle, ameaça, está se expressando medo, orgulho. Quando tem humilhação, né, diária, está corroendo a autoestima ali do outro para tentar dominar, né? E isso, de certa forma, é desequilíbrio, né? E aí a gente, acho que, né, aqui como cidadão e como médium, a gente precisa ter o discernimento, né, nessas situações de quando exatamente algo é prova de fato, mas algo que já está indo para um lado muito mais complicado, que a questão da violência. E aí, né, trazer aqui como que a gente pode diferenciar provas de violência. Então, a prova, ela desafia, ela vai ensinar algo, ela vai permitir crescimento. Diferente da violência, que já é algo já mais grave, ela vem, né, para humilhar, para controlar, para colocar em risco. Então, vejam que a prova, né, a violência, ela corrói a dignidade, e a prova, na verdade, ela nos desafia a preservar a nossa dignidade, né? A prova, ela vem ensinar, só que a violência, ela vem para destruir. É diferente, né? E Deus não vai usar, acho que a destruição como método pedagógico, no final das contas, né? Então, importante a gente, né, conseguir começar a diferenciar o que é de fato prova num relacionamento e o que já extrapolou, que é, né, violência. E um último caso, aí, né, já não um pouco mais focado agora aqui, acho que na questão de amor, de responsabilidade, de compromisso, é quando o amor constrói. Também está lá, publicado na página Histórias de Terapia, foi publicado em dia 1º de novembro de 25. E também vamos fazer uma leitura para a gente entender aqui, né, a leitura espírita sobre isso, né? Desde o primeiro encontro, André e Guilherme compartilharam o sonho de ser pai. Quando fizeram 2 anos juntos, eles entraram para a fila da adoção e rapidinho se tornaram pais de 3 irmãos, na época com 10, 11 e 13 anos. Muitas questões atravessavam essa adoção. Os questionamentos de pessoas próximas sobre a idade das crianças,
O fato de uma delas ser uma menina em uma casa só com homens, e o fato de André e Guilherme serem um casal gay. Essa última, inclusive, era uma preocupação deles mesmo. Desde o primeiro momento, André e Guilherme perguntaram para a assistente social se as crianças sabiam e concordavam em ter 2 pais. E sim, elas estavam tranquilas com isso. Mas o medo permeava os 2 pais que questionavam sempre os filhos. Até que um dia o Guilherme foi levar o filho mais velho no futebol e deu carona para um coleguinha. No caminho, ele ficou ouvindo o filho falar todo orgulhoso do pai Guilherme e do pai André, sem ressalva nenhuma. Seus filhos, então, têm orgulho de ter 2 pais. Já com os questionamentos sobre adotar 3 crianças mais velhas, em comparação com o perfil dos adotantes no Brasil, André e Guilherme sempre foram muito enfáticos. Eles são seus filhos e nada importa. Ambos, né, André e Guilherme aqui, criticam esses questionamentos porque, para eles, as pessoas acham que crianças mais velhas são indignas de ter uma família. Já os 2 entendem que toda criança tem o direito de ter uma família e a deles está repleta de amor. Então, aqui, o que a gente pode, né, tirar de leitura espírita, né, sobre esse caso? A família, ela é lei natural. Então, quando a gente falou ali, né, no terceiro bloco, né, foi o primeiro slide, que é a partir da família que a gente começa, né, a ter ali o conhecimento que vai nos levar depois para os nossos relacionamentos, para que a gente possa, de fato, desenvolver o nosso progresso, né? Então, a família sendo, né, lei natural, independe o formato da família. Acho que esse é o ponto crucial aqui. O que vai legitimar a união é a responsabilidade moral daquele relacionamento. Então, veja que assim, amor é cuidado, não é formato, não é a forma que determina se há amor ou não há amor naquele local, naquela casa, naquela família, né? Então, independente do formato, eles mesmos, né, eram um casal gay, eles mesmos se sentiam, será que, né, tá tudo bem? Mas a leitura espírita não independe do formato, porque o amor, né, dentro ali de uma família, que é lei natural, é onde vai ter o progresso. E se tem amor, ótimo, porque dentro de uma família tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso. E aí ainda, né, o fato deles terem adotado, né, adoção é sim exercício de caridade e também de compromisso, porque depois gera o compromisso ali, né, que eles têm com aquelas crianças que estão sendo adotadas, né? Então, do ponto de vista espiritual, né, o que legitima uma relação não é o formato, é a qualidade moral desse vínculo, no final das contas. Então, acho que para finalizar aqui, né, esse bloco, a gente vem falar que o amor verdadeiro sempre vai preservar a vida, né? Quando a gente olha todos os casos que a gente viu, a gente deve, né, orientar com equilíbrio. O amor, ele vai ser sempre lei natural e ele sempre vai preservar a vida. Então, acho que esse tipo de orientação tem que estar sempre aqui, né, com a gente. Toda e qualquer relação deve promover crescimento, né? E quando uma relação ela produz medo, culpa e anulação, ela deixa, de fato, de cumprir ali a sua função espiritual. E a gente, né, acho que como cidadãos e como médiuns, a gente precisa, né, orientar aqui, né, com discernimento, né, com equilíbrio, não incentivar, né, que as pessoas continuem e fiquem em risco de vida, né, e valorizar a autopreservação. Ame a teu próximo como a si mesmo. Então, se a gente não consegue se amar, se auto-amar, se auto-preservar primeiro, né? Então, a gente não consegue também seguir adiante. E esse também é um progresso nosso, o progresso do espírito também, né? Então, o amor verdadeiro, ele sempre vai preservar a vida aqui. Então, acho que agora, não indo mais agora para o final, que caminhos possíveis a gente tem
Então, a gente, né, tem a reconstrução, a transformação, ou até mesmo a questão do seguir adiante, né? Então, aí é que está, né? Depois da dor, vem a escolha, né? Então, depois de tudo que a gente viu ali, né? E agora? Vem a pergunta, né? E agora? O que fazer, né, quando a relação entra numa crise? Então, diante da crise, a gente tem 4 caminhos. A gente pode reconstruir através do perdão, a gente vai falar um pouco disso. Transformar, né, a dinâmica da relação através do autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer melhor ali, para poder transformar eventualmente o que não está legal. Sim, às vezes separar com responsabilidade. E, lógico, acho que o principal de todos, principal caminho, né, que é o caminho do amor, no final das contas. Então, falando aqui um pouco da reconstrução, né, quando ainda há possibilidade de reconstrução. Então, a reconstrução ela vai exigir, né, verdade, um arrependimento sincero, mudança de postura, e aí, juntando tudo isso, é o que a gente chama de temos que perdoar conscientemente, no final das contas, né? Vai exigir, então, uma verdade completa da situação, tipo, uma traição, por exemplo, né? Vai exigir uma verdade completa do que aconteceu. Vai exigir um arrependimento real, de fato, de verdade, sincero. Vai exigir mudança de comportamento, né? E aí a disposição para que a gente possa, de fato, reconstruir a confiança. Porque a gente sempre falou, a traição, né? A ingratidão também, sinônimo ali, espiritualmente falando, ela corrói a confiança, né? Então, no final das contas, o perdão, ele não é um esquecimento. Ele vai ser uma decisão consciente de não viver refém daquilo que aconteceu. Porque, né, o que pode acontecer aconteceu atrás, eu te perdoo, mas sempre fica voltando no mesmo ponto, né? Mas lembra, mas lembra, mas lembra. Então, ficar refém, né, do passado não é legal. Então, o perdão existe, né, um tempo para que isso aconteça, mas ele tem que ser consciente, verdadeiro, com arrependimento sincero, né, e tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Por quê, né? Porque o perdão liberta. O que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Perdoar é uma condição de misericórdia. Então, e aí, o perdão a gente sabe, né, que é um dos pontos difíceis também. É o caminho, é um dos caminhos, mas ele também é um caminho difícil, né? Mas ele é libertador, porque perdoar não vai ser justificar o erro, né, aquela situação, não é fingir que não doeu, no final das contas, não é, mas também não é continuar aceitando o desrespeito, né? Perdoar é não carregar o peso da mágoa. Como é que a gente trabalha, né, para não carregar mais o peso da mágoa? Por isso que a gente falou, tem que ser verdadeiro, tem que ter a mudança de postura. Eu não posso ficar vivendo, retornando ao passado, porque senão o peso da mágoa está demonstrando que está ali ainda, né? Então, e aí vem, né, o Evangelho falar que a verdadeira caridade envolve benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, no final das contas. Então, quando a gente perdoa, a gente liberta. Só que a gente não liberta o outro, a gente liberta a gente mesmo, no final das contas, né? Então, por isso, acho que um dos caminhos aqui, né, talvez um dos mais relevantes, é o perdão. Que o outro caminho que a gente citou é o do autoconhecimento. Como é que a gente olha para dentro da gente mesmo, né? E a gente consegue, a partir disso, resolver algumas situações. Então, perguntas importantes que, né, a gente pode fazer: de onde vem, né, o meu ciúme? Por que eu tenho tanta insegurança? Que padrões eu estou repetindo, né? Então, nem toda crise, às vezes, vem da outra pessoa. E aí é a questão do autoconhecimento. Às vezes, é a gente mesmo que também carrega trauma que a gente não conseguiu resolver dentro da gente. E aí, né, vem as questões. O ciúme, ele pode, né, nascer ali de uma baixa autoestima. A insegurança, né, pode vir de experiências que a gente já passou por isso, né? E aí,
o autoconhecimento passa a ser uma ferramenta de cura nossa. Porque o que a gente não cura, a gente repete, né? Então, é um dos caminhos também. Será que a questão é só do outro lado? Será que não é comigo também? E a gente fazer as reflexões internas para ver o que a gente pode mudar, né? Tomar as decisões corretas de caminhos diferentes para que a gente possa resolver algumas situações. Passou. E quando a separação é o caminho, né? Então, o terceiro caminho aqui, que é, de fato, aqui, a separação. E aí, olhando, né, o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separe o homem o que Deus juntou, que a gente já falou ali atrás, agora há pouco, né? Que essa máxima, ela refere-se a uniões verdadeiras, né? E aí vem a questão, relembrando, né? Acho que a doutrina espírita, ela não condena a separação, que é um método humano para, às vezes, resolver situações, sim. Ele é um recurso, né, nosso, quando não tem mais respeito, amor, segurança, e, né, não, a questão de continuar junto, às vezes, é pior, porque manter-se em risco, e aí vem aquela questão que alguns pontos que a gente trouxe ali dos casos reais, né, não é saudável, não é natural, não faz parte da lei natural, né? Mas aí que tá, né? Separar não elimina as nossas responsabilidades. Então, todas as responsabilidades que a gente advém ali, elas continuam após uma separação, após o divórcio. E aí, principalmente, né, quando a gente tem os filhos nas relações, né, que continua sendo aí compromisso espiritual nosso, né? Então, separar-se com maturidade também é, né, uma questão de evolução nossa. E aí, o quarto caminho, que é o caminho do amor. O amor como síntese espiritual, que é o principal, acho que, de todos, né? Porque amor é respeito, amor é liberdade, amor é responsabilidade, amor é crescimento mútuo. Então, se o perdão, ele nos liberta, se o autoconhecimento, ele vem nos fortalecer, se a responsabilidade, né, ela nos amadurece, o amor, de fato, ele nos conecta com Deus, no final das contas. Por isso que a gente colocou aqui como síntese espiritual. O amor é a síntese do todo, né? Então, o casamento, os nossos relacionamentos, eles vão ser a escola. Alguns aprendem juntos por muitos anos, outros acabam aprendendo, logicamente, por um tempo menor, né? Mas a pergunta acho que tem que ficar a pergunta que fica nunca pode ser aquela de quanto tempo durou se eventualmente acabar, né, um relacionamento, mas sim que tipo de pessoa eu me tornei dentro dessa relação. Eu me tornei uma pessoa mais amorosa, eu me tornei uma pessoa com respeito, que dá liberdade, que tem liberdade, mas que dá liberdade e com responsabilidade, né? Então, eu vou conseguir enxergar através do amor se eu tive de fato aqui, acho que um crescimento, um progresso. E agora, acho que aqui para a gente finalizar, o que a gente pode esperar levar com a gente, né, depois dessas reflexões que a gente fez aqui. Acho que nada do que a gente vive é aleatório, nada acontece por acaso. Algumas relações, elas são reencontros, sim, de amor, outras são reencontros de aprendizado, outras são libertações necessárias, né? Mas nenhuma passa pela nossa vida sem ter um propósito, né? Então, toda relação é, sim, uma oportunidade, toda dor pode gerar uma certa consciência, e toda nossa escolha, que a gente disse lá na capa, né, da apresentação, ela tem consequências na nossa vida, né? Então, a pergunta acho que pode ficar aqui é o que esse relacionamento, o que essa situação despertou em mim, né? O que gerou de consciência para eu poder dar um passo a mais e progredir aqui, né? Amar, no final das contas, é evoluir. Amar é respeitar, amar é repetir, permitir crescimento, amar é
não é ferir não ferir deliberadamente, nossa, trava-línguas aqui. E amar é sim preservar a vida, porque o amor, ele preserva, ele não humilha, ele não anula, ele não destrói, né? Então, onde há destruição, não há amor, há desequilíbrio. Então, só há equilíbrio onde há amor. Então, acho que amar é evoluir, né? E aí a pergunta final, acho que a gente pode fazer é que tipo de pessoa eu estou me tornando dentro das minhas relações, né? Então, acho que aqui não é sobre o outro, não é sobre quem errou primeiro, não é sobre quem sofreu mais, é sobre quem a gente está se tornando, no final das contas. A gente está se tornando mais paciente, a gente está se tornando mais consciente, mais responsável, ou mais endurecidos, né? Porque lá no final a gente não leva o casamento, a gente não leva o divórcio, a gente não leva o que a gente posta nas redes sociais, a gente leva o caráter que a gente constrói, no final das contas, né? Então, acho que para fazer aqui, de fato, o encerramento, trouxe aqui 3 frases, que nossas relações sejam, de fato, um campo de crescimento para a gente, e nunca um campo de destruição, que o amor em nós seja muito mais forte que o orgulho, e que diante de qualquer escolha, que são os caminhos que a gente escolhe, possamos agir com consciência, dignidade e responsabilidade. Era isso que eu tinha para dizer aqui. Então, de fato, agradeço a oportunidade de poder, né, ter feito esse estudo, compartilhado aqui com vocês, e acho que a gente pode debater alguns pontos aqui, se for o caso. Fábio, parabéns, viu? Obrigado, mãe. Eu queria fazer 3 contribuições, que eu não te interrompi para não tirar o seu raciocínio, né. Primeiro é o livro Sexo Além da Morte, tá. Nessa questão de traição, de desejo, né, o desejo desenfreado, esse livro psicografado, se alguém puder confirmar aí o autor para mim, mas se eu não me engano é André Luiz, chama Sexo Além da Morte. Tem a capa amarela, assim, e a estampa de 2 corpos na frente. Ele relata algo muito importante para a gente pensar, que esse desejo, ele muitas vezes está dentro de você e ele manifesta através de sonhos. Sonhos bastante reais, assim, em que você tem relação íntima, sexual com uma pessoa que não é o seu parceiro, ou a sua esposa, né? E aí, nesse livro, ele relata que os vales do sexo, esses vales, quando dá aí o horário da meia-noite, ele é mais povoado por encarnados do que desencarnados. Então, esse desejo desenfreado leva a gente, na hora de dormir, a frequentar esses vales do sexo. E aí, esses espíritos que se apresentam para você no sonho, né, como uma mulher bonita, uma mulher formosa, um homem forte, sei lá o quê, e às vezes pode até vir plasmado mesmo como marido, eles, na verdade, ele conta nesse livro que são todos deformados. Como são pelo desejo, né? São ali o desejo desenfreado, tem genitálias enormes, tem bigato, tem deformidades horríveis, tá bom? Quem tem esse tipo de sonho, eu indico até ler esse livro, porque quando você lê esse livro, você toma uma consciência daquilo e esse espírito que vem aí como um homem bonito, etc. e tal, ele se mostra então como ele é deformado, tá? Pela consciência que você tem. Outra coisa importante que você abordou aí é a união de 2 homens, né? A Umbanda Crística, ela não tem preconceito.
Nós não temos preconceito nenhum. Essas pessoas, desde a infância, desde a adolescência, já sofrem uma agonia interna de uma aceitação de si próprio frente ao preconceito da sociedade muito grande. São muitas religiões fechando as portas para eles, né? Muitas. Então, a Umbanda Crística, ela não fecha a porta, ela acolhe. Quando você fala de moral do casal, é importante, independente se for homem com homem, mulher com mulher, etc. e tal, é a promiscuidade. Então, independente do formato, tem que ter respeito, tem que ter fidelidade. Não posso ser uma pessoa promíscua. Você brincar com o sentimento do outro é muito grave quando você engana. E aí eu tava pensando, a gente sempre escuta uma brincadeira, né? A gente escuta uma brincadeira que é assim, a traição, ou você ou você tá sendo, né? Ou você já foi, ou você vai ser. Já ouviu essa brincadeira? Eu já fui, né? Então, graças a Deus, já foi. Não vou ser mais, espero eu. Então, assim, eu tô no Templo da Estrela Azul desde os 14 anos. Então, a maioria aqui dos cabelos brancos que tá aqui nessas fotinhas aqui viveu muito a minha vida junto comigo, né? Então, eu queria compartilhar isso, porque é importante para a pessoa que foi traída, talvez essa minha experiência, tá? Então, meu primeiro namorado, eu tive 6 anos com ele. Então, pense no amor platônico, aqui, atravessando a adolescência, numa hora... André Luiz, obrigada, Manuel, é isso mesmo. Numa hora que você é bem maturo, né? Dependente emocionalmente, 6 anos de relacionamento, namorando, tem gente que não fica casado 6 anos, correto? Então, relacionamento extenso. Quando chegou ali, ele me traiu. Me trocou por uma mais bonita, vamos falar assim. Uma loira mais bonita, né? Naquele momento, meu mundo, assim, ele desmoronou. Porque você não espera que a pessoa vá te trair. Você não espera isso na sua vida. Então, naquele primeiro momento, eu me lembro, eu tinha o quê? 22, acho. Naquele primeiro momento, eu vivi uma fase de uma depressão grande, porque o seu mundo está moldado com uma pessoa e ele desmorona. Eu vivi uma insegurança muito grande, de não conseguir querer me relacionar com outra pessoa, porque você pega a traição e transporta para qualquer pessoa que se aproxima de você, ela vai me trair também. Então, isso te afasta dos outros relacionamentos. A pessoa que te trai, ela coloca você como errado. Eu te traí porque você foi o errado. Ele não te traiu porque ele tem um desvio de caráter. Porque se você quer seguir outro relacionamento, você termina o A e começa o B, correto? Aquele vídeo que você colocou foi muito importante. Se ninguém tivesse visto aquilo ali, né? Enfim, então a pessoa que trai, ela coloca defeitos em você. Ela coloca você, na verdade, como a errada do relacionamento. Eu te traí porque você era assim, assado, etc e tal, e ela é mais legal, divertida, etc e tal, né? E aí, no meio desse turbilhão todo, eu fui lá e perdoei. Você não falou do site do perdoar? Um slide, né? Eu fui lá e perdoei. Hoje eu entendo que eu não perdoei. Naquele momento. Eu entendo naquele momento que eu não queria estar sozinha. Porque aí você tem uma carência muito grande, uma carência afetiva grande, você está habituado àquele relacionamento tóxico. Sim.
E aí você volta para aquele ciclo que você estava achando que agora as coisas vão melhorar, né? E o que aconteceu quando eu voltei? Confiança é igual você tá grávida. Ou você tá grávida, ou você não tá grávida. Sim. Não existe eu tô meio grávida. Ah, eu tô meio grávida. Existe eu tô grávida, eu não tô grávida. Então existe eu confio ou eu não confio. Então o que acontecia? Toda frase que ele me falava, ele ia, por exemplo, na padaria, eu já achava que ele estava com outra. Então eu fiz da vida dele um inferno, por consequência, a minha vida um inferno. Então o desfecho disso foi o término, né? Enfim, foi o término e cada um para o seu lado. E aí você tem que reconstruir isso. Parece fácil a gente olhando na aula, né? Mas o fundo do poço que eu cheguei naquele momento, um relacionamento tóxico, ele vai mexer com o seu trabalho, com a sua família, com a sua cabeça, com a sua emoção. Você não vai produzir. Ele vai afetar todas as raízes aí, todos os ramos da sua vida, e fortemente. Então, assim, essa pessoa que passa pelo divórcio, pela traição, ela vive praticamente um período de luto, e um período dela tentar entender quem ela é. Quem ela vai ser agora, como que ela vai se portar, como que ela vai superar, como que, o que era culpa dela, será que era culpa dela? Porque ela está num ambiente tóxico. Sim. Então é muito importante, a pessoa fala assim, eu tô divorciando. Não é um papel, é um turbilhão, a vida dela tá um turbilhão, tá tudo sendo afetado naquele momento, tá? Era isso que eu queria contribuir aí com vocês. Se alguém mais quiser fazer pergunta, é só clicar nos 3 pontinhos, levantar a mãozinha aí. E obrigado, mãe, pela sua contribuição. Acho que foi ótimo. Manuel. O Manuel fez uma pergunta aí. Como compreender o encalhe? Encalhe de estar encalhado, é isso? Eu vou. O padrinho brincava muito, né? O padrinho Juruá brincava muito. E ele não falava que estava encalhado. Ele falava que estava na prateleira. E a prateleira, né? Você tem que arrumar, deixar bonito, né? Nunca sabe quando alguém vem comprar. Então, assim, eu não acho. Eu acho que as pessoas que vivem sozinhas são pessoas muito maduras, muito fortes. A necessidade de desabafar, aquela coisa de desabafar todo dia com alguém, essa pessoa tem uma resiliência, uma resignação muito grande para enfrentar problemas e superar problemas sozinho. Não é fácil pagar e manter as contas de uma casa sozinha. Você sozinha ali ter que bancar a luz, bancar o aluguel, bancar o carro, bancar as contas da casa, porque não tem um salário agregado. Então, essas pessoas que Deus encaminhou como sozinhas, você pode ver que elas prosperam em diversas outras áreas, caritativa e ajudando e do próximo, e isso acaba, o coletivo ao redor dela vai superar essa ausência afetiva, né? Ele falou encalhado, né? Mas não penso assim, tem muita gente casada que está nessa situação que o Fábio falou, de infelicidade. Vivendo um relacionamento tóxico, triste, e quando ela fica sozinha, que acho que o depoimento número 1 que o Fábio deu, né, da menina no porão, né, ela construiu a vida dela num quartinho, e ali ela teve paz. Então, assim, a pessoa que tá junto com você,
ela vem para agregar e te fazer feliz, muito bem, legal, obrigado. Mas sem ela, eu sou feliz e completa sozinha. Então, eu não posso pegar a minha felicidade e entregar na mão de ninguém, porque o outro, ele não sabe te fazer feliz. Ele não tem obrigação de te fazer feliz. Você que tem que ser a pessoa firme dentro de você, consciente dentro de você. Você tem que ser resolutiva e junto daquela pessoa ou não, você vai ser feliz. Vocês identificaram aí que o meu marido tem um sério problema, né? Que eu sou bem independente dele. Então, assim, eu sou muito feliz, obrigada. Mas você tem que ser feliz, você sozinha. O casamento, gente, eu tô aqui, eu venho de um final de semana que eu fiz uma cerimônia de casamento. O casamento, ele começa muito puro no começo. Ele tem uma pureza ali dos votos, né? Eu vi os dois noivos jurando, beijando, aquela coisa pura, bonita, né? Mas aquele casal ali, ele não se conhece ainda, porque ele vai passar um bom tempo medindo força dentro do lar. Quem manda, quem obedece. Quem manda, os homens não entendem que eles têm que obedecer. Não entende, demora para cair a ficha. Então, assim, fica muito nessa quem manda, quem obedece. Tem dificuldade de ceder. O casamento, para ele durar, você tem que ceder. Não pode ser o que eu quero, não pode ser o que você quer. Tem que ser o que os dois precisam para ter paz. Então, esse relacionamento, esse casamento, ele demora um tanto para amadurecer. Para chegar, você vai lá, eu vou cá. Mais tarde nos encontramos e tudo bem. Você não gosta de comer isso, você não gosta de comer aquilo, então hoje a gente come isso e tudo bem. Então, as pessoas, elas se perdem nessa fase de se conhecer. E aí o cérebro, em 3 milésimos de segundo, te faz matar aí uma pessoa, te faz violentar, te faz perder as estribeiras, né? Então, eu não sou expert de casamento, tá? Que eu só tô casada há 10 anos. Tem pessoas aqui que eu respeito no grupo que estão casadas há muito mais anos que eu, até mais de vida, né? E que conseguem enxergar o casamento, aquele amor puro e imaturo do começo, ingênuo, que vai amadurecendo aos poucos e vai cedendo, e penso eu, quando fica idoso, né, é aí que o amor é testado muito mais, porque aí você tem que amar com o corpo de idoso, com a cara já enrugada, cansado, a chatice já tá ali, não vai, é aquilo mesmo e não tem jeito. Então, assim, é um amadurecimento do relacionamento. Então, viver sozinho também é um amadurecimento seu. Essas pessoas que vivem sozinha, eu lembro que o padrinho brincava comigo num grupo, né? Tinha um grupo da família, e ele brincava, tirava o sarro de mim, e eu ficava triste. Então, essas pessoas que vêm sozinha, elas também passam numa fase, assim, de aceitação. E mais à frente, elas entendem que a felicidade está dentro delas, né? Que o que elas precisam é ela e Deus ali, e elas conseguem florear e florescer junto do coletivo à volta delas, tá bom? Ô, Néia, você levantou a mão? Desculpa. Não, eu quero dizer que eu vivi 50 anos juntos, né? Então, os primeiros 20 anos foi um casamento como ao sábado. Aí depois, aí já começou a medição de força, mas eu sempre ganhei. Aí no final, o que aconteceu? Os dois maneirou. Nenhum cobrava e nem o outro cobrava. Mas ele sempre foi muito sábio, porque ele deixava as coisas acontecer. Então, tinha esse lance, aí depois passou eu cuidar dele. Nos primeiros 30 anos, ele cuidou de mim.
Depois o resto dos outros 20 anos eu que cuidei dele, né? Então, assim, ceder, ceder, ceder e ceder muito. Ambas as partes têm que ceder muito. Então, agora eu estou vivendo uma outra etapa, que é viver sozinha. Então, agora eu estou aprendendo a viver sozinha, porque eu vivi sozinha dos 8 até os 20 anos. Então, eu já sabia o que era viver sozinha e independente. Então, eu não dependia de um homem nenhum, como no casamento também não. Mas aí eu soube ceder, e ele sempre me deu liberdade, e sempre fui jus à liberdade que ele me deu, né? E ele também é a mesma coisa. Então, mas não é fácil. Não é fácil. Agora eu estou nessa fase de aprender a viver sozinha. Tá bom, estou gostando. Mas não é fácil. Não é fácil, não. Viver sozinho não é fácil. Então, a gente vai aprendendo. Tudo é um aprendizado. A gente tem que estar disposto a viver essa situação. A gente tem que estar disposto a isso. E hoje, agora, eu estou disposto. Agora, eu quero viver a minha liberdade. Uma liberdade que hoje eu posso viver, porque eu tenho 67, eu não preciso dar satisfação. Até os 20 anos, eu tinha que dar satisfação que eu era virgem, que eu era correta. Agora, eu não preciso provar mais nada a ninguém. Então, essa vivência agora está sendo muito boa, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Todo mundo me conhece, sabe que eu tenho uma boa índole, eu tenho uma boa conduta. Então, é muito bom. É muito bom essa vivência. Então, a gente tem que se permitir a viver isso, né? Então, é isso que todos que casassem, vamos supor, teria que ter essa vivência. Com nós também aconteceu com o encontro de casais. O encontro de casais na igreja ensinava os casais a ter essa sabedoria do aceitar, de não prisionar, de não mandar, de ser eu mando. Então, essa época do encontro de casais que nós, inclusive, fomos dirigentes, a gente ensinava aos casais a viver isso, que o amar não era prisionar, ela é minha, ele é meu, a posse, né? Tem posse. E você ser correto, né? E você ser correto na convivência. Não é porque eu tenho uma liberdade, que eu estou numa liberdade, que eu estou traindo você. Mas isso é difícil ensinar, viu? É difícil a pessoa ter essa conjunção, né? Essa experiência que eu tive, e graças a Deus, entre um equilíbrio e o outro, deu para viver bem. Fala, Marilu. Gente, boa noite. Eu tenho os 2 centavos. A respeito do encalhe, eu penso o seguinte, no meu entendimento, isso é muito íntimo, não existe um prazo de validade, não existe uma idade. Eu tenho tal idade, então eu tenho que casar até tantos anos, eu tenho que ter filho até tantos anos, Não tem, não tem, não tem. A gente não pode se medir pela régua da sociedade, pela régua dos outros. A gente está vivendo numa época que o excesso de acesso à informação, em vez de trazer crescimento, desenvolvimento, sabedoria, está gerando angústia. O que a gente vê, nem tudo que a gente vê é real. Assim, não é o que vai principalmente na internet, é produzido, é calculado, é planejado. Então, essa questão que o Manuel levantou a respeito do encalhe, eu penso que é mais uma pressão da sociedade. Você não tem, eu penso assim, você tem que ser justo e ser uma pessoa digna, honesta, respeitar a lei, isso é correto. Agora, você não tem que se sujeitar ao preconceito, ao dito padrão social, porque aprisiona, porque fere, porque mata. Eu senti isso na adolescência. E foi péssimo. Eu tive adolescência todinha com as minhas amigas namorando, eu não tive namorado, eu fui ter namorado muito tempo depois, mas valeu a pena esperar. E assim, horrível. Mas olhando para trás, com a experiência de vida que eu tenho hoje, a gente não pode se basear no que está lá fora. E em relação a casamento, nem tudo que está na rede social é verdade. Às vezes vocês veem um recorte, porque foi para uma festa, porque foi para um final de semana na praia, está lá bonito, e está vendo aquele recorte de 2 segundos, não sabe o inferno que é o resto da semana na casa da pessoa.
Verdade. E assim, eu tenho uma maneira muito pragmática de ver casamento, que é assim, casamento é um trabalho de equipe. Então, não são pessoas perfeitas. Cada um tem uma sabedoria, uma inteligência, é que eu vou falar de maneira muito corporativa. Cada um tem uma experiência, tem uma expertise, tem uma habilidade, um talento, que vai complementar o outro. E os dois Exatamente. vão caminhar para frente, sabe? Não é todo dia que a gente levanta feliz, não é todo dia que a gente levanta de bom humor, e precisa ter respeito, sabe? Um dia alguém está cansado, outro dia está triste, outro dia teve um problema difícil no trabalho. As mulheres que têm filho e não trabalham, não é porque fica em casa, porque trabalha menos, trabalha tanto quanto, às vezes até mais. Então, assim, tem que dar a mão e caminhar junto. E ter uma honestidade muito fria, muito crua, primeiro consigo mesmo. Você não tem que estar dentro de um casamento para prestar conta para a sociedade, primeiro ponto. E segundo ponto, se não faz bem, senta como adulto e encerra, com respeito. Mas, assim, não tem receita, não tem receita. E a primeira coisa que todo mundo tem que fazer, pelo menos é uma coisa que eu procuro fazer agora, nessa altura da vida que eu me encontro, é ter generosidade consigo próprio. Porque se você não é generoso com você, se você não se ama, se você não se respeita, você não tem condição de ter nenhum tipo de relacionamento, nem profissional, nem amoroso, nem para jogar ping-pong, sabe? Porque tem que ter você tem aquilo que os guias falam, você faz a caridade, a primeira caridade é no lar, dentro da família. Só que antes de fazer a caridade na família, você tem que fazer a caridade com você próprio. Se você não tá legal, como é que você vai caminhar junto? E também não pode terceirizar aquilo que a mãe falou, terceirizar a felicidade para outra pessoa. É muita responsabilidade que se joga. Então, assim, resumindo, vamos olhar com mais generosidade para a gente mesmo e não olhar o que está lá fora, porque o que reluz nem sempre é ouro, não é diamante, não é nada, é ilusão. Então, com certeza. Acho que é um ponto, desculpa, mãe, rapidinho, é um ponto, acho que da autopreservação que a gente tentou trazer aqui durante a aula. Beijo, mamãe. Oi. Ô, Fábio, Sim. a Érica postou um comentário ali. Vamos ler ele e encerrar? Sim. O que a Érica colocou aqui, ó? Quem tiver a oportunidade de conhecer e praticar a comunicação não violenta, perceberá que vale muito a pena, pois ela amplia a consciência tanto no âmbito conjugal quanto no parental, pois ela favorece o diálogo respeitoso, trabalha o entendimento de necessidades e outras coisas. A gente tem a comunicação não violenta no módulo 4 do crescimento interior. Já tem, acho que uns 10 médiums formados já, estão no módulo 5. Vamos encerrar, então? Vamos sim. Obrigada, pessoal, obrigada a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Já está dando o nosso horário, né? Nós combinamos até as 22 horas. É muito proveitoso a gente conseguir falar desses temas e ampliar um pouco a nossa visão quando essa pessoa que vai chegar perto da gente e entender e se colocar no lugar dela, né? Sim. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, que Deus dê em dobro na sua vida, Fábio. Tudo que você estudou, se dedicou para estar aqui ofertando essa aula para nós hoje. Parabéns, foi excelente. Vamos então amanhã, a gente está lá no Templo da Estrela Azul, que é o nosso trabalho caritativo. E esse projeto o estudo da Umbanda Crística, então missão cumprida hoje, né? O próximo professor é o Danilo aí. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Obrigado, tchau, pessoal. então. Tchau, tchau. Boa noite.